tudo bem com vocês? Estava com muitas saudades. Como assim, saudades? A gente conversou na última terça-feira, nos vemos todos os dias no Instagram. Que história é essa de saudades? É que vocês, meus queridos e minhas queridas, são como o ar que eu respiro. Se vocês faltam na minha vida, eu me sinto sufocado. A presença de vocês é o que me dá energia, é o que me faz feliz. Nossa, que lindo. Até eu me emocionei com minhas palavras. Brincadeiras à parte, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, realmente, eu quero dizer que eu amo vocês e eu quero agradecer a presença de todos que me assistem nesse canal e que me acompanham no meu Instagram, @filósofo dos livros 1975. Bem, vamos ao assunto do dia de hoje, ao assunto que interessa. O assunto do dia de hoje é sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Fernando, que livro eu posso indicar para uma criança de 9 anos? Que livro eu posso indicar para o meu filho? Esse livro é próprio para uma criança de 7 anos? São perguntas que têm como base, que têm como intenção uma pergunta mais genérica, que é: que livros devo indicar para o meu filho? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem, responder essa pergunta é fácil, porém a execução é um pouquinho trabalhosa. Não pense só porque é fácil dar respostas que o trabalho, a realização, os passos serão fáceis. Mas também não é algo assim tão complicado, algo que vai fazer você ficar: ai meu Deus, como eu estou cansado. Não, não é nada disso. Eu diria trabalhoso no sentido que leva tempo para executar essas ações. Mas não desanime, porque é muito importante nós indicarmos livros para as crianças, pois estamos criando bons hábitos, estamos incentivando a leitura, estamos fazendo com que esses jovens eles se tornem pessoas mais criativas, mais sábias, mais empáticas, porque eles vão aprender também a se colocar no lugar do outro. Então é muito importante que nós, adultos, pessoas mais experientes, indiquemos livros para os nossos filhos. Então, eu também aproveito e quero parabenizar a todos os pais e mães que têm esse interesse de fomentar a leitura para os seus filhinhos. Isso é muito importante. Então, quem pensa em fazer isso, tá de parabéns. Então, primeira regra: você quer que seu filho se torne um leitor? Se você não é um leitor, torne-se primeiro esse leitor. De nada adianta a gente querer incentivar o jovem a ler se nós mesmos não damos o exemplo. A criança vai ver: ué, mas se esse negócio de ler é tão bom, ele ajuda, por que meu pai, minha mãe não lê? A criança não é boba, ela vai achar que não tem valor nenhum. E aliás, você está passando um valor muito negativo para o seu filho, porque a leitura é positiva não somente para ele, mas para você também. Então você já começa perdendo. Perde para si mesmo e perde por dar um mau exemplo. Nesse sentido também, eu diria que nós temos uma situação um pouquinho delicada, que é a, infelizmente, dos pais que não sabem ler. Existem pais que não leem porque não foram alfabetizados. Se essa é a sua situação, como é que você vai trabalhar com o seu filho a leitura? Como é que você vai incentivar?
Você pode ter uma conversa franca e falar de todas as dificuldades pelas quais você passa por não saber ler, por não ter acesso aos livros, por não ter acesso às informações de revistas, jornais. Conversa isso. Faça com que o seu filho perceba que não é tão legal não saber ler, que não é muito bom não ter acesso aos livros, etc. Mas eu também vou aproveitar e dar uma dica para você. Você aí que não sabe ler, que está aí me assistindo, existem supletivos, alfabetização para adultos. Tenta aí, entra, frequenta. Não fica com aquela ideia, ai, já estou muito velho, não vou conseguir aprender. É claro que, como tudo, vai ter dificuldades, mas eu acho que vale a pena. O importante é não desistir. Agora vamos continuando o nosso vídeo com outro aspecto muito importante. Quer indicar livros para os seus filhos? Comece a pesquisar na internet, ou com amigos, ou com pessoas que têm o costume de ler, que livros são indicados para a faixa etária de sua criança. Olha, informações a respeito disso não falta. Você chega no Google e escreve livros para crianças de 11 anos. Entra na Amazon, também dá para fazer pesquisa. Livros para criança de 7 anos. E você vai ter uma lista. Leia a sinopse, pesquise. Procure no YouTube resenhas sobre a obra. Procure realmente saber do que se trata o livro. Para crianças pequenas, eu vou já dar uma dica bem legal. Aquelas crianças que não sabem ler. Ah, se não sabe ler, eu vou colocar livros na mão de uma criança? Sim, você vai. Só que você vai escolher livros com textos menores, livros com muitas ilustrações, gibis. Mostra o desenho para a criança e vai contando a história. Faça com que seu filho ele comece a amar esse objeto chamado livro. Para mim, HQ também é leitura. Então, bota aí nas mãos da criança. Eu realmente posso dizer que eu comecei a ter interesse de ler vendo gibis. Gibis do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos Trapalhões, daqueles personagens que eu via na TV e eu queria saber a história. Então, o gibi, os livros ilustrados, são muito importantes para a formação de leitor de seu filho. Algo também bastante interessante é, antes de colocar o livro na mão de sua criança, contar a história. Sabe, você pega o livro, olha as gravuras, dá uma lida e conta a história sem falar do livro. A criança vai ficar assim, extasiada. Depois, passa um tempinho, e esse um tempinho não é um tempo longo, algumas horas ou um dia. Sabe aquela história que o papai e a mamãe contam pra você? Olha aqui o livro que tem. Aí você mostra pra criança. Olha, eu falei que a Cinderela teve uma abóbora que se transformou em carruagem. Olha aqui, mostra pra criança a figura. E conta de novo a história. Você acha que a criança vai ligar? Que você já deu todos os spoilers? Não, a criança vai ficar extasiada. Nossa, que legal! A carruagem que nasceu de uma abóbora, a Cinderela, os 7 anões, a Bela Adormecida. Porque se você contou a história de uma maneira animada, a criança vai ficar muito curiosa para ver a cena. Então, livros com gravura depois de uma história bem contada é um prato cheio para incentivar a leitura do seu filho. Agora, para crianças maiores, já pode pegar um livro com textos mais longos, mas procure textos com palavras fáceis, com boas mensagens para elas. E pesquise mesmo. E uma coisa importante, não é só porque
está escrito livro indicado para criança de 7 anos, livro indicado para 9, etc e tal, que você vai sair já colocando o livro nas mãos do seu filho. Ou então você pede indicação para um amigo e o amigo dá a indicação, aí você pega o livro sem saber o conteúdo e coloca na mão do seu filho. Não, não é desse jeito que a coisa funciona. Primeira coisa, antes de colocar esses livros para seu filho ler, leia-o antes. E eu não estou falando para ler numa questão de censurar a leitura, não é na questão da proibição. Se bem que eu vou dizer que em alguns momentos a censura cabe. Mas a questão é de você saber quais os valores estão sendo transmitidos ao seu filho e você está preparado para responder alguma pergunta que ele venha a fazer. Às vezes seu filho lê um negócio, pai, por que ele fez isso? Mãe, por que a fulana fez aquilo? Então você tem que estar preparado. E também tem a censura? Tem. Por quê? A cabeça das pessoas são diferentes. E eu acho assim, a educação de uma criança é dever dos pais. E por ser dever dos pais, por exemplo, eu vou indicar um livro, mas eu não sei que tipo de educação aquele pai, aquela mãe quer dar para os seus filhos. De repente eu posso ser muito liberal, ou eu posso ser muito fechado em algumas opiniões, mas o pai tem outras respostas. Existem pessoas que acreditam serem donas da verdade, então elas acham, se eu indiquei tal coisa, pode ler sem medo. Se eu proibir, não leia. Olha, seria fácil se a gente tivesse essa unanimidade, mas realmente eu não sei se as minhas opiniões a respeito do que pode e o que não pode são realmente as verdadeiras. E eu também tenho certeza que você também não tem. Se você chegar e falar assim, as minhas escolhas são as mais perfeitas, olha, eu duvido muito. Mas, todavia, contudo, é um direito seu, enquanto pai, enquanto mãe, de escolher o tipo de assunto que você quer dar para o seu filho. E aqui eu vou citar um exemplo de uma obra que eu já falei muitas vezes aqui no canal. O livro O Abraço, da Lígia Bojunga. É um livro que foi feito para crianças, é um livro que fala sobre abusos, e eu fiquei curioso quando eu li a sinopse. Como é que eu vou falar desse tema para uma criança? Eu esperava encontrar uma resposta, porém, ao ler, eu achei o livro muito forte. Então, por ser um livro muito forte, eu não colocaria nas mãos de uma criança muito pequena, talvez por um adolescente assim de 15 para cima, talvez eu colocasse, porque os gatilhos realmente são pesados, mas também tem uma coisa que me faz ter uma restrição para que eu não coloque esse livro nas mãos de crianças, de jovens, etc. Eu, particularmente, não me sinto preparado para falar do assunto mencionado com esses jovens. E eu não acho legal eu colocar um livro, de repente ele ou ela fazer uma pergunta. Eu acho que nesse caso do abraço seriam mais elas, porque é uma situação de abuso do sexo feminino. E eu não vou ter resposta, eu não vou estar preparado, eu vou criar mais confusão. Então, dentro dessa perspectiva, algo que você tem que ter em mente, se você não sabe falar do assunto, é melhor você não trabalhar com isso. A não ser que tenha exceção, você tenha um apoio. Um apoio seria um professor que vai falar sobre aquela leitura, um amigo de confiança, um parente, tipo um tio, aí sim. Mas também tem que levar em conta o seguinte: toda vez que a gente delega uma função que é nossa,
especialmente no sentido da educação, nós temos que ver se a outra pessoa que vai receber, ela se sente bem, ela se sente acolhida, ela se sente à vontade com a pessoa que nós vamos indicar. Às vezes a mãe chega, ai, vai falar com a sua tia sobre esse livro. Mas a criança, ela não gosta da tia. Ou ela gosta, mas ela sente vergonha. Então, aquela conversa que era para ser proveitosa vai criar um mal-estar. E esse mal-estar vai ser projetado na leitura e vai atrapalhar toda a sua ideia, todo o progresso que você estava pensando. Então não é legal. Quando a gente faz uma escolha, sempre tem que ter em mente uma pessoa com que a criança se sinta bem. Aí vamos continuando. Tendo em vista isso, você vai ler, vai colocar e vai conversar. Eu diria que eu preferia que não houvesse proibição. Mas como eu falei, né, tem os fatos que o livro pode ser muito pesado. Até você estando preparado, o livro pode ser muito pesado, então não é indicado, é melhor esperar a criança ficar maiorzinha. Mas eu também acho legal de vez em quando colocar livros que nada a ver, sabe? Aquele livro que realmente que você acha ruim, que você acha que vai transmitir coisa legal, não que é melhor, que você acha que não vai transmitir coisa legal, mas presta atenção para entender bem a minha proposta. Explicar para a criança por que aquilo não é legal. Não é simplesmente retirar, ah, esse livro tem expressão racista, esse livro é machista, então tira da criança. Não, não é assim. Às vezes é bom você falar, porque nós pais, vocês pais, porque eu não sou pai de ninguém, eu tô me incluindo aí, mas eu sou um educador, sou formado em letras, sou professor, acho que vocês já sabem. Então, nós pais e educadores, nós temos que perceber que não poderemos colocar os nossos jovens dentro de uma redoma. Às vezes nós protegemos tanto, e aquele jovem ouve tudo o que nós falamos no mundo exterior, fora de nossos olhos, e ele vai assimilando e não tem ninguém maduro para conversar com ele ou ela. Aí a coisa fica muito problemática. Então, tenha restrições, tenha censura, mas também saiba dosar o nível dessas restrições, dessa censura. Em resumo, nas escolhas das leituras para o seu filho, você tem que começar a usar o bom senso. Pensar, refletir, avaliar e ter em conta que talvez nesse caminho você cometa alguns erros, algumas falhas. Mas você tem que estar com os olhos bem abertos, você tem que estar bem atento, observar toda a trajetória de leitor de seu filho e de sua filha, a fim de que, se houver falhas, tentar corrigir. E se houver progresso, continuar a caminhada, mas não parar. Nunca. Aliás, se é continuar a caminhada, não é parar, né? Menos 10 pontos para mim. O que eu quero dizer, procure sempre elevar o nível de leitura do seu filho. Ele aprendeu a lição, foi bom, mas não fique somente naquilo. Cada vez mais procure livros evoluídos, até porque a sociedade está exigindo um grau de conhecimento muito grande de nossos jovens. Eu não sei como será o futuro, mas eu vou dar um exemplo: redação do Enem. Eu trabalho como corretor de uma plataforma que prepara alunos para a redação do Enem. E assim, o objetivo é que os alunos tirem a nota 1000.
Não pelo valor em si, sei lá, o objetivo é que realmente o jovem ele tenha conhecimento. E nessa redação sempre surgem assim temas inusitados que não espera. Então, quanto mais seu filho lê, quanto mais seu filho obter informações, não só de livros, da literatura, mas livros filosóficos também, isso é interessante, ou de revistas, jornais, ele vai ter um repertório diversificado para falar. Às vezes um assunto nem cai na prova, não cai diretamente, mas aquela pesquisa poderá servir como apoio para ele sustentar a tese dele, a argumentação na redação. Então é muito válido sempre estar diversificando a leitura. Aproveite enquanto é jovem o seu filho e crie assim leituras que o tirem da zona de conforto. Sempre fala assim, procurar livros agradáveis. Até no início sim, livros agradáveis. Mas depois coloque na mente do seu filho que ele vai enfrentar um mundo que nem sempre, especialmente nessa questão de estudo, vai lhe trazer propostas agradáveis. Seria bom que só pudéssemos ler o que nos agrada, mas a dimensão do conhecimento intelectual é trabalhada um pouquinho diferente. Sei que muita gente fala assim, não coloca Machado de Assis, tem que colocar um Harry Potter, livros mais de acordo com a idade dele. Sim, tem que colocar, mas paralelamente a gente tem que lembrar da importância de colocar um Machado de Assis, um José de Alencar e outros tantos autores aí importantes da nossa literatura, porque nem tudo é do jeito que nós queremos. Muitas vezes nós temos que responder a uma sociedade que caminha totalmente fora daquilo que nós achamos corretos. Mas embora essa sociedade ela não respeite determinados valores, nós temos que saber lidar com essas situações. E, e quando a gente também fala de Machado de Assis e José de Alencar, pelo menos eu diria que nesse ponto você não está prejudicando nenhum valor de seu filho ou de sua filha. Mas eu ampliei um pouco a questão porque eu não estou apenas. Eu comecei com eles, com esses dois autores, mas eu não estou apenas me referindo a isso. Eu estou referindo a diversas situações, perspectivas religiosas, e é muito difícil dizer que a minha perspectiva religiosa é correta e a do outro é errada. Aliás, nem é. A palavra difícil foi usada de maneira inapropriada. Na realidade, não se deve dizer que o meu eu, as minhas escolhas, tem mais valor que o eu e as escolhas do outro. É claro que existem coisas, situações que não podemos abrir mão. Uma delas é o respeito. E por falar em respeito, lá no meu Instagram eu tenho um post que fala sobre a questão do respeito. Por que a gente não pode abrir mão? São 5 dicas, são dicas pequenas, porém, apesar de serem pequenas, são profundas. Então, se puderem, dá uma passadinha lá no meu Insta e lê essa postagem. Não se esqueça de dar uma curtida, que eu acho que vai ser benéfico para você. E, se possível, também passa para o seu filho aí, se ele tiver idade para entender. E se ele não tiver, explica para a criança menor, porque é muito importante que nós estejamos inseridos nesse ambiente de respeito. Pois o respeito não é algo que nós possamos dizer, quero receber, se a gente também não doa respeito ao outro. Então, gente, espero que essas dicas a respeito das escolhas de livros para o seu filho tenham ajudado. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário interessante, coloca aqui
abaixo desse vídeo. Tem um espaço próprio para isso. Eu acho que vocês não estão aproveitando bem essa questão dos comentários. Escreve a sua opinião, diga se concorda, porque é muito importante eu saber se vocês concordam ou também discordam, para eu ver, me avaliar também, porque nós estamos nesse constante processo de avaliação. E a minha busca não é defender a minha verdade e dizer que eu estou certo. Eu acho uma perda de tempo quando a pessoa quer sempre afirmar o que eu falo é verdadeiro e pronto. Não. A nossa busca não tem que ser para eu me manter assim como, olha, eu sei tudo. A minha busca tem que ser pela verdade. Se você ganha um debate, mas essa sua vitória é em cima de uma mentira, de um valor negativo, na realidade você não ganhou, você saiu perdendo. Você só ganha um debate quando você chega em algo chamado verdade, porque a verdade é o que realmente importa, é o que é melhor para todos. Então eu tô assim, ó, muito ansioso para saber a opinião de vocês, também para saber perguntas, porque as perguntas também vão me ajudar no seguinte, olha, se eles têm essa dúvida, talvez eu não tenha explicado direito. Então aí eu vou melhorando a minha forma de falar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.